E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Como é que está a sua existência aí onde você estiver nesse mundão de Deus? Tudo em paz? Tudo bacaninha? Tudo legal? Onde você estiver aí, sei lá, no Acre, Rio Grande do Norte, Bahia, em São Paulo, Santa Catarina, de repente no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, do Norte, em Tocantins, onde você estiver nesse paizão imenso, em Brasília, onde você estiver nesse paizão imenso, ó, muito obrigado, onde você estiver, de repente fora do Brasil, em Portugal, em algum país da África, ou nos Estados Unidos, ou na América do Sul, ou Central, na Argentina, na Guatemala, onde você estiver nesse mundão de Deus, sinta-se abraçado. Aqui é o canal Paulo Dharma 1970, mais uma vez estamos aqui, ó, agradecendo sempre a você que está aí, né, dando essa força, muito obrigado, dando essa moral, e agradecer também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, né, com Deus que nós temos no nosso coração, que nos dá força para a gente estar sempre aqui, sempre na luta, sempre na batalha, sempre com um discernimento sobre algo que é muito importante e sempre Deus que nos dá a condução, beleza? Então, ó, te peço, você que não me conhece, sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, é o Pix do canal do Paulo Dharma 1970, beleza? Tranquilo? Então a gente já volta já aqui com um videozinho legal, com uma história bacaninha, que deu trabalho, mas a gente conseguiu fechar aqui, beleza? Então a gente volta já. Curta o vídeo aí, viu? Se inscreve no canal, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. E você também quiser comentar também, comenta sobre o vídeo também, beleza? A gente tá sempre aqui, tranquilo? Valeu, até já. E aí, tranquilo? Hoje eu quero tratar aqui de um verdadeiro monumento da literatura universal, algo assim estúpido, imenso, que é o nosso caríssimo Dostoiévski, dessa edição aqui, né, que eu tenho já meio derrubadinha, né, da José Aguilar. Essas edições são da década de 70, obras completas do Dostoiévski, aqui tem tudo, entendeu? Tudo. Deixa eu ver aqui de quem seria a tradução, né, desse material aqui monumental. Deixa eu ver aqui, são 4 volumes com todo o material, tudo que o Dostoiévski escreveu aqui tem tradução, deixa eu ver, de uma introdução, notas preliminares das obras completas, nova versão anotada da Natália Nunes e Oscar Mendes. É uma edição da década de 70, né, que foram traduzidas por Oscar Mendes, quer dizer, todos os livros, tudo que o Dostoiévski produziu, né, em matéria de literatura, inclusive cartas, aqui neste material que é clássico. Mas eu não vou tratar, obviamente, da obra completa. Eu vou falar um pouquinho, talvez, dos maiores clássicos. Assim, se você pegar os Irmãos Karamazov, se você pegar o Crime e Castigo, e se você pegar Os Demônios, né, ou Os Possessos, são provavelmente um dos 3 top 10 da literatura universal em todos os tempos. Quer dizer, você não vai... É clássico indiscutível. Se você pegar os Irmãos Karamazov, é clássico indiscutível. Então, nessa edição aqui da Nova Aguilar, né, fuja daquela edição da editora 34, que a tradução não é lá grande coisa, considerada a melhor tradução das melhores traduções, né, porque tem várias, essa aqui justamente das obras completas da Nova Aguilar. Então fuja daquela da editora 34, que ela realmente não vale a pena. A pessoa que fez a tradução ali, ele fez parte de grupos, né, na antiga União Soviética, estudou a União Soviética, então ele é pró-comunista, pró-socialista. Então o tipo de tradução dele é uma tradução mais enviesada. Então nós temos aqui Os Demônios, né, Os Possessos, ó, com essas gravuras maravilhosas. Quer dizer, se você tem Dostoiévski, você pode... É meio complicado você encontrar esses demônios, né? Eu procurei bastante em biblioteca. Eu fui em biblioteca para buscar, ver se eu consegui uma edição avulsa. Até da própria edição da 34, até para fazer críticas à edição da 34. Mas eu não consegui encontrar. Geralmente você encontra bastante os Irmãos Karamazov e o Crime e Castigo, que é uma obra mais fácil, né, de você se encontrar até nas cadeias, né, para o pessoal ler, né? Então é um livro mais divulgado, guardadas as devidas proporções, como se fosse 1984 do George Orwell, que você encontra em qualquer lugar. Você vai nas livrarias, você encontra
você encontra nas bibliotecas, você, como eu falei, você encontra nas cadeias. É um livro que até os presidiários leem bastante, né? Ou aparentemente leem, entendeu? É um livro que você encontra bastante. Esse Os Demônios, ou Os Possessos, já é um livro mais complexo, um livro mais difícil de você assim, o marinheiro de primeira viagem, aquele que não sabe do que se trata o assunto. Ele vai pegar o livro, ou ele não tem conhecimento da obra do Dostoiévski, ou ouviu falar do Crime e Castigo, ou ouviu falar dos Irmãos Karamazov. Ele tende a pegar esses seus processos aqui e passar pelo menos as primeiras 200 páginas sem entender muito bem o que está acontecendo. Porque, na minha modesta opinião, o Dostoiévski ele começou a escrever. Isso é uma opinião que talvez eu mude quando eu completar aqui a leitura da biografia do Dostoiévski, né, que vai quando se for falar exatamente aqui a biografia do Joseph Frank, né, que a primeira vez foi escrita em 5 volumes, depois ele fez um resumão, eu tenho aqui em PDF no meu Kindle. Quer dizer, eu tenho a sensação, assim, ó, é uma impressão que pode ser modificada, obviamente, que o Dostoiévski começou essa obra, ele não tinha bem delineado o assunto do livro. Isso é uma opinião minha, tá? Ele não tinha um assunto bem delineado do livro e ele foi escrevendo e o assunto meio que apareceu depois de 200 páginas, entendeu? Mas assim, claro, a base do livro vai ter sempre aquela versão aqui, né? Que você vai abrir no capítulo 1, na primeira parte, que vai contar a história do nobilíssimo Stepan Trofimovich, que é um dos personagens principais aqui da obra, que ele vai abrir exatamente com São Lucas, capítulo 8, versículo 32, e etc. Que é esse aqui, ó. Ora, andava por ali pastando no monte uma grande vara de porcos, e rogavam-lhe que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe permitiu. Saíram, pois, do homem os demônios e entraram nos porcos, e logo a vara se precipitou com ímpeto por um despenhadeiro no lago e se afogou. Quando os pastores viram isso, fugiram e foram contá-lo à cidade pelas aldeias, e saíram a ver o que acontecera. E foram ter com Jesus, e encontraram a seus pés sentado, vestido e em seu juízo, o homem de quem tinham saído os demônios e tiveram medo. Porque essa obra aqui ela vai tratar exatamente de como as pessoas quando elas vivem no mal, elas vivem no pecado, elas são possuídas por demônios. Essa é a minha visão do livro. Elas são possuídas por demônios, elas são ruins, elas são terríveis. Elas estão possuídas por algo maligno e elas são capazes de fazer qualquer coisa de perversa. Elas não têm limites, elas fazem coisas assim que nós muitas vezes enxergamos como coisas de gente má. Não há limites para as pessoas. E o Dostoiévski ele vai tratar exatamente disso. É numa cidadezinha sem nome, né? Não é, eu busquei o nome da cidade, mas eu realmente não consegui encontrar. Vive lá na sociedade, vive esse Stepan Trofimovich, né? Que ele é uma espécie de pedagogo. Ele é uma espécie de pedagogo do filho da Varvara Petrovna, o Nikolai Stavogrin. Ele é pedagogo, ele é uma espécie de pedagogo. Ele foi colocado justamente como pedagogo para essa Varvara, para colocar nesse filho dela, assim, como se fosse um Aristóteles e um Alexandre, entendeu? Dá assim, conhecimentos superiores, conhecimentos da língua francesa, da grande literatura, e ele passa cerca de 20 anos por ali. Ele como preceptor desse Nikolai, né, o Stavogrin, ele faz o que tinha que fazer, mas ele acaba ficando por ali mesmo. A história vai começar exatamente falando sobre isso, que ele é um homem culto que lá no passado ele andou se envolvendo com algumas sociedades secretas socialistas. Então ele é um indivíduo que ele morre de medo, assim, até é engraçado, né, que ele morre de medo da ação de uma hora chegar o estado policial do imperador russo, o estado policial, e prendê-lo. Ele vive com esse temor, sabe-se que ele tem um passado, e ele é um indivíduo que a ideologia dele é meio vai com a ideologia dele vai conforme o vento, né? Ele é um indivíduo que ele não tem nada muito afirmado, não tem convicções. Mas ele é uma espécie de alívio cômico nesse início da história, dessas 200 páginas, que vai girar em torno dele a história.
Vai girar em torno dele, da história dele, de como ele foi esse preceptor, como ele mesmo depois que ele deixou de passar as ideias para esse Nicolas ou Nikolai Vsevolodovich, né, Vsevolodovich ou Stavogrin, ele deixou de ser preceptor. Esse Stavogrin vai rodar o mundo, né, esse filho dessa Varvara Petrovna, e ele fica por ali recebendo, passa esses 20 anos recebendo. Essa Varvara, ela tem ele em consideração, então deixa ele por ali. É como se fosse uma... ele é um amparo, ele é uma espécie de amparo para essa Varvara, de alguma forma, embora ele sendo um homem assim meio... um intelectual, né? Metido intelectual, ele se tem em altíssima conta. Ele é um sujeito que ele se considera o suprassumo da intelectualidade, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ele tem esse passado aí nebuloso, uma história nebulosa. E nessa localidade, que é um lugarzinho que não é São Petersburgo, não é Moscou, é um lugarzinho perdido no nada, na Rússia, né? Rússia do século, essa história na Rússia do século XIX, estão ali organizações secretas, socialistas, que se reúnem ali, eles discutem o socialismo e o comunismo, né, do Marx, de fazer a revolução comunista na Rússia. Isso cerca de 70 anos da Revolução de 17 na Rússia. Eles estão por ali. Esse Stepan Trofimovich, ele foi casado, ele tem um filho que ele meio que abandonou, né? Ele deixou com as tias. Ele, como homem intelectual, essa história de ter filho, ele teve filho, ele acabou sendo, como eu falei, preceptor do Stavogrin, da Varvara Petrovna, mas ele teve um filho e esse filho ele largou de mão, ele não quis saber desse filho. Ele foi esse menino chamado Stepan Trofimovich, ele foi criado pelas tias e foi virando assim um indivíduo manipulador, um indivíduo ruim, um indivíduo cruel. Entendeu? Ele faz parte, ele é líder dessa organização, né, dessa organização socialista ali naquele lugar, e ele se julga um indivíduo assim poderosíssimo. Ele só tem medo do Stavogrin, porque todo mundo acha na meia boca, né, acha que o Stavogrin é um dos líderes dessa conjuração, desses grupos que querem fazer exatamente estourar uma revolução, começar uma revolução nesse lugarejo. Esse Stavogrin, ele é um indivíduo que não há, ele foi criado exatamente com esse preceptor, com esse Trofimovich, mas ele é um indivíduo nulo. Ele é rico, entendeu? Ele é rico por conta dessa Varvara Petrovna, né? A Varvara Petrovna, ela é uma mulher dona de muitas terras. A gente soube que o imperador, em cerca de 1850, ele libertou todos os camponeses do jugo da escravidão. E essa mulher, exatamente essa Varvara, ela enriqueceu por conta dessa escravidão. Então o imperador, ele liberta esses escravos. O filho é rico, o filho anda pelo mundo para lá e para cá. Ele vive no ócio, né? Não tem muito o que fazer. Até tem uma parte interessante aqui no livro, que quando perguntam para ele por que ele entrou para os grupos, né, socialistas, ele falou: eu entrei porque não tinha nada para fazer, eu acabei entrando. Mas todo mundo acha que ele é um dos líderes. Deixa eu pegar aqui um comecinho aqui da história aqui, que é exatamente contando sobre o Stafimovich aqui, ó. Logo no comecinho do livro. Nosso amigo, com efeito, havia contraído não poucos hábitos deploráveis durante os últimos tempos. Relaxava-se a olhos vistos e, na verdade, andava sujo. Bebia mais, andava mais lacrimejante e mais fraco de nervos. Seu senso de milindre tomava proporções excessivas. Agora sua fisionomia adquirira a faculdade de transformar-se repentinamente, tanto que podia passar da expressão mais solene à mais grotesca, até mesmo mais estúpida. Não suportava mais a solidão e era desejo seu que sem cessar fosse distraí-lo e o mais depressa possível. Por isso era preciso estar a contar-lhe sempre os derradeiros mexericos da cidade. Quando as visitas custavam aparecer, errava de quarto em quarto, com mão penada,
olhava pela janela, mexia os lábios com ar preocupado, lançava fundos suspiros e acabava quase por choramingar. Estava sempre dominado por algum sentimento, sempre a temer algo de inesperado, de eminente. Tornou-se desconfiado, começou a prestar mais atenção a seus sonhos. Quer dizer, ele tinha medo desse passado, como eu falei, ele tinha medo desse passado sombrio dele, né, que ele se envolveu na juventude, nesses grupos que estavam começando a tomar conta da Rússia, e que, como sabemos, foi dar em 17. Foi dar em 1917, com Lenin, com Stalin. Só para não esquecer, o Lenin odiava os demônios do Dostoiévski, e a pretensão dele era de queimar todos os exemplares possíveis e impossíveis. Era o autor, era um livro que ele detestava justamente porque o Dostoiévski colocava a fundo como é que vinha a ser esses tipos de organização. Quer dizer, até no livro aqui, me lembra muito uma cena do Olga, né, do Fernando Moraes, quando você quer sair de um grupo desse tipo, eles acabam fazendo a reunião, né, e acabam te eliminando, porque você fez parte do grupo, você vai sair e você tende a chegar, acredita eles, né, que vai revelar os segredos do grupo. Isso chega a acontecer aqui no próprio livro também. Sim, que como eu falei, me lembra o Olga, né, que aconteceu lá na intentona comunista de 35 no Brasil, quando os membros se reúnem, eles matam um sujeito que estava pretendendo sair, retalham o corpo do indivíduo e colocam numa mala. Só para você ter uma ideia de como é que é a paz e amor dos grupos, né, chamados grupos socialistas, o comunismo, etc. Quer dizer, e o Dostoiévski vai revelar, né, porque como ele fez parte na juventude desses grupos, como ele fez parte na juventude, né, ele inclusive foi preso na Sibéria, passou 10 anos preso na Sibéria por ter feito parte desses grupos, ele só vai mudar de vida, ele só vai se tornar realmente um cristão, ele só vai se tornar um cristão quando ele sai da Sibéria, quando 10 anos ele passa escrevendo na Sibéria, né, que não é o Gulag soviético, tá, só pra gente não confundir aqui, é a Sibéria do imperador, né, ele passa 10 anos preso lá, ele escreve lá, ele reavalia a vida dele, e quando ele sai desses 10 anos de cadeia, ele vai justamente escrever os romances de amadurecimento dele, inclusive ele vai se encontrar com Cristo. E aí ele vai fazer nesse material dele, essas reavaliações da juventude, e justamente vai topar, tanto nos Irmãos Karamazov, né, vai ver a figura de Deus, a figura do Cristo, entendeu? A figura do Cristo. E nesses demônios aqui ele vai justamente colocar com força essa questão de como o ser humano, ele sem Deus, sem Cristo, o que ele é capaz de fazer, a perversidade, o horror que é o ser humano sem Deus. O Dostoiévski vai colocar isso com força nesse os demônios, os possessos. Olha só. Assim, eu não posso deixar de dizer aqui que esse livro é escrito muitas vezes na primeira pessoa e às vezes na terceira pessoa. Há um narrador, esse narrador ele é chamado aqui, tem um nome, né, que seria o G-O 3 pontinhos V, né, que é um narrador que ele faz parte de todos os circuitos aqui da história. Ele vai estar a história vai girar no entorno daquilo que ele viu, que ele chama de crônica, as coisas que ele viu, né, quando ele estava nessa cidade. Ele viu ele tomou contato, conversou com todos esses indivíduos, tanto as pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, numa ideia de fazer a revolução já naquela cidadezinha, né? Matar pessoas, exterminar pessoas, matar pessoas para poder fazer. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar, né? Segundo a música. Então, essa particularidade. Então, esse narrador, ele vai percorrer toda a história. Ele vai entrar em contato com esse Stavogrin, né? Vai entrar em contato com Chatov, tanto com o capitão Leabdikin, que é um cachaceiro, né? Que é um indivíduo que recebe dinheiro do Stavogrin. Esse Stavogrin, ele casou com a irmã desse Leabdikin, a Maria Tifo. Como ele não estava sem fazer nada, ele foi e casou com uma manca e com problemas mentais. Ele, para fazer assim, vou fazer uma graça, ele perde no jogo uma aposta, ele acaba se casando com essa Maria Timofeevna, que é a irmã desse Leabdikin, que esse Leabdikin recebe dinheiro do Stavogrin, só que ele não repassa esse dinheiro para a irmã, ele simplesmente
vive de receber dinheiro desse Nikolai, né? Stavogrin recebe dinheiro quando o Stavogrin se separa da Maria Timofevna. Ele se separa, ela volta para a cidade, mas ao segredo, né, de que ele casou com ela. Ele casou, a família não sabe, a mãe, né, a Varvara, não sabe disso. Ele como assim, aquelas coisas assim que ele, estava sem fazer nada, estava no ócio, vou fazer uma brincadeira aqui, vou casar com essa manca. Aí ele casa com a manca, entendeu? A manca no começo, ela ainda não era uma deficiente intelectual, no modo de se dizer de hoje, né? Ela ainda não estava deficiente intelectual, ela foi se tornando ao longo de muito sofrimento, ao longo do irmão, né, espancá-la, esse Libidiaquim. Esses dois, eles vão morrer no incêndio, quase no final da história. Vai ser um incêndio feito justamente por essa organização criminosa socialista, lá pelo meio do livro, pro final, e os dois vão acabar morrendo. Esse Stavogrin, como ele tá casado, ele não pode casar de novo. Ele tinha marcado casamento com outra menina que também vai morrer por conta da perversidade dos grupos socialistas. Ela também vai morrer, entendeu? Tem uma passagem no final do livro que é considerado provavelmente uma das melhores passagens do livro, que é um apêndice que o Dostoiévski colocou, né? Que ele vai contar. Ele colocou no livro, mas a família pediu para tirar, né, para não colocar, porque temia reações da sociedade russa, contando a história de como o Stavogrin, ele era, assim, você vai lendo o livro, você considera o Stavogrin um anti-herói, assim, ele não fede, não cheira na história inteira, ele não faz rigorosamente nada. O máximo que você vai encontrá-lo é ele tomando um bofetão na cara do Chatov, como tem aqui na cena aqui do livro. Ele toma um bofetão na cara do Chatov, mas ele não reage. Ele, inclusive, vai explicar numa carta, né, no apêndice, depois que você lê o livro todo, vai ter o apêndice no final, vai explicar o porquê desse tipo de reação, porquê disso. Ele a princípio, quando você encontra com ele, quando ele volta de São Petersburgo para a cidadezinha, ele tá tipo possuído mesmo pelo demônio. Eu até considerei, quando eu estava lendo, que a ideia exatamente central, quando eu estava lendo o livro, na metade do livro, eu considerei exatamente essa ideia de que os homens eles estão sempre possuídos pelo demônio. Se eles não estão com Deus, se eles não estão em Cristo, eles estão possuídos. E eles são capazes de fazer coisas atrozes. Esse Stavogrin, ele chega na cidade, ele faz coisas atrozes. Ele tá numa festa, simplesmente ele enlouquece assim da hora para outra, pega pelo nariz de um sujeito lá, de um velho, né? Sai puxando o indivíduo pelo nariz, e depois ele não sabe depois ele meio que desconsidera que fez aquilo, ele não lembra que fez aquilo. Ele inclusive é chamado por um duelo pelo filho desse militar que teve o nariz puxado no meio da festa. O Stavogrin, ele tenta de todas as formas não participar do duelo, ele suplica, ele pede ao sujeito para não duelar. Ele acaba tendo que não tem jeito de evitar esse duelo. Ele vai para o duelo e lá ele se recusa a atirar contra o outro duelista. Ele se recusa a atirar, atira para cima e o cara vai atirando nele, mas não consegue matá-lo, entendeu? Assim, são atitudes assim completamente sem era nem beira, sem sentido, sem nada. Mas você só vai entender isso, você só vai entender o porquê desse tipo de coisa quando você lê o apêndice, que foi tirado do livro. Só nas novas publicações, esse apêndice, a carta em que ele escreve para um padre, entendeu? Ele escreve para um padre, um monge, que vai explicar o porquê da atitude dele do final do livro, que eu não vou falar, obviamente, entendeu? A atitude que ele toma extrema no final do livro vai explicar o porquê dele estar assim, dele ser um indivíduo absurdamente transtornado. Aí eu fui entender que as nossas ações, né, o que nós fazemos, as nossas ações, elas têm consequências. O que fazemos tem consequências. O que nós produzimos aqui com relação aos outros, a atitude que temos com relação aos outros, elas têm consequências que vão do mínimo ao máximo.
entendeu? E o que ele fez, que não é revelado no livro até o apêndice, o que ele foi capaz de fazer, o horror que ele perpetrou, a coisa assim absurda que ele perpetrou, de um nível de maldade assim tão assombroso, que a família do Dostoiévski pediu para ele não tirar do capítulo do livro, que o apêndice era lá pela metade do livro. A família pediu: não, você não vai publicar esse negócio no livro, porque se você fizer isso, a sociedade vai se voltar contra você, porque é um negócio tão horroroso, tão pavoroso, que fica assim, caramba, cara, não dá. Eu me choquei. Como eu falei, eu li o livro, né? Cheguei no capítulo final, li lá a parte final de qual é do Stavogrin, entendeu? Eu li o de qual é, mas quando eu fui ler o apêndice, eu falei, cara, não, realmente, negócio assim, terrível. Mas assim, os personagens em si são todos horrendos, são vazios, são horrorosos. Eu posso fazer um adendo, talvez, no único personagem que ele é vazio, mas ele faz uma... Ele consegue morrer de forma natural. Ele não tem um final tenebroso, que é justamente o nosso querido pai do Stepan Trofimovich, né? Que ele justamente vai ter o final de vida assim menos pavoroso que nós vamos ter, que é o Stepan Trofimovich. O Stepan Trofimovich, ele vai assim, se você quiser colocar o Dostoiévski como um homem profeta, entre aspas, como um homem que fez previsões com relação ao futuro, o Stepan Trofimovich, ele vai morrer igual o Tolstói. Lembra da história do Tolstói? Que o Tolstói ele abandona a esposa, abandona a família e vai morrer num trem distante da dacha dele, da fazenda dele, com a família toda correndo atrás dele, e ele vai morrer exatamente em 1910. Vai acontecer exatamente isso aqui. O Stepan Trofimovich, ele é abandonado, depois que, né, ele é abandonado pela Varvara, não quero mais pagar chega de pagar o que eu estava pagando para você há 20 anos, eu cansei, você não está me servindo mais de nada, eu vou te dar aqui um dinheiro aqui, você vai cuidar da sua vida. Ele abandona tudo, abandona todos, sai andando a pé, cruza com uma mulher que vende bíblias, né, uma garota de seus 20 e tantos anos que vende bíblias, ela anda com ele por alguns locais, ele tem contato com os mujiks, né, eles chegam num hotel e ele começa a delirar, né, tem uma vertente que inclusive percebe que ele aceita Cristo, ele era ateu, mas ele se converte lendo a Bíblia com essa menina, tendo contato com a vendedora de Bíblia, ele se converte a Cristo nessa situação, e ele vai morrer. Aí a Varvara vai atrás dele, como a esposa do Tolstói vai atrás, né? Então eles se encontram e aí ele morre nesse hotel. Ele se converte a Cristo e morre nesse hotel, entendeu? Tem uns personagens que fazem parte do grupo lá da Sociedade de Socialistas, né? Que é o Kirillov. O Kirillov é um indivíduo que ele não acredita em Deus de forma alguma. Ele tem uma filosofia de existência, né? Que ele considera que Deus não existe, nós podemos fazer tudo. Deus não existe, Deus é algo criado pelo ser humano. E já que Deus não existe, ele considera a ideia de suicídio algo que vai transformá-lo em Deus. Se você se matar, já que ele não acreditava na ideia de Deus, você se torna um Deus quando você se mata, você comete suicídio. E ele está disposto a justamente cometer suicídio, ele quer se matar. O Stepan Trofimovich vai usar desse suicídio, dessa ideia de suicídio, para causa. Assim, já que aconteceu um monte de crimes, o que vai ser feito? Já ele consegue convencer o Kirillov de que ele pode se matar. Ele vai escrever uma carta relatando que todos os crimes que aconteceram na cidade, todos os crimes da causa, foram feitos por ele, exatamente porque ele não acreditava na sociedade, não acreditava em Deus, etc. Então ele vai se matar e vai ser imputado a ele esses crimes.
entendeu? Aí ele meio que aceita isso. Uma das cenas mais chocantes aqui é justamente quando ele está disposto a se matar, ele está totalmente enlouquecido. O Stepan Trofimovich, que é um sujeito terrível, é o filho, né, do preceptor. Ele quer acompanhar, ele quer ver mesmo se o sujeito vai se matar, entendeu? O sujeito mora num lugarzinho, numa casinha, numa casa escura, junto com como se fosse parede a parede com Chatov, né? Com esse Chatov. Ele quer ver pessoalmente se o Kirillov vai se matar ou não. É um dos negócios mais... É uma das coisas mais inacreditáveis. É assim, literatura universal, ser humano no seu mais básico, cara. É um negócio que é um gênio. Um negócio assim só Deus. É Deus que inspirou o homem, não é possível. Eu fico assim impressionado. Onde é Deus que coloca na cabeça do homem, o homem escrever uns negócios desses. Não há um ser humano normal, ele não escreve um negócio desse, gente. Aí ele vai ver, ele quer ver como esse sujeito vai cometer suicídio, se ele vai ou não. Aí fica a dúvida. O sujeito completamente enlouquecido, com a arma na mão, entendeu? Inclusive ele vai atirar no Stepan Trofimovich algumas vezes. E aí o Trofimovich escuta o barulho do tiro e vai lá ver no lugar onde o Kirillov está escondido se ele se matou ou não. É um negócio impressionante. 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 Assim, depois de ler um negócio desse, se eu fosse escritor, eu parava de escrever. Eu parava de escrever. Eu nunca vou ter a capacidade de fazer um negócio desse. Algo assim que a Divina Comédia, as peças do Shakespeare... são coisas assim que estão além do humano. Além do humano, você conceber. Você conceber. Dostoiévski é um dos talvez os maiores autores da história da humanidade em todos os tempos. Eu digo isso, se você conhece Crime e Castigo, você sabe do que eu estou falando. É um negócio incrível, incrível, inacreditável a capacidade do ser humano. Só por inspiração divina um indivíduo vai sentar e vai escrever um negócio desse. Entendeu? Não dá. Um homem normal, dito normal, ele não tem essa capacidade. Não há. Sinto muito, não tem. Porque é um negócio impressionante. Então é isso. Ele vai... aí esse grupo, eles vão querer fazer o justiçamento de um dos personagens. Você lendo, você vai saber de qual personagem estou falando. Entendeu? Esse personagem... Ele está em casa, ele está em casa lá sem saber o que fazer. Ele recebe a visita de uma ex-namorada dele, uma ex-amante dele que ele teve no exterior. Essa amante volta dizendo que está grávida, morrendo de fome, entendeu? Totalmente desvairada, grávida, já para ter o filho, já nas últimas para ter o filho. Ele ia fazer uma ação, ele por conta desse filho que notavelmente não é dele. Mas ele vê assim, caramba, mesmo que esse filho não seja meu, eu vou criá-lo. Ele é assim, um ser humano, uma criatura. Ele que estava envolvido no grupo, né, dos 5, do grupinho dos 5 socialistas, ele simplesmente assim, não vou fazer mais as coisas que eu estava fazendo. Ele meio que se regenera, mas ele vai terminar muito mal, para dizer assim, ele vai terminar muito mal a história. Inclusive a mulher também que vai ter o filho, ela tem o filho, mas ela também não termina muito bem a história. Só para deixar isso bem claro. Então, Dostoiévski é necessário ler. Depois que eu li esse, eu falei, cara, agora eu vou ter que pegar outros materiais de Dostoiévski. Eu já li no passado os Irmãos Karamazov, mas eu quero reler. E o Crime e Castigo, nem tanto, porque o Crime e Castigo já devo ter lido umas 2 ou 3 vezes. Mas os Irmãos Karamazov, que é exatamente o último livro que ele escreveu, que é o livro mais poderoso. É o livro mais poderoso, melhor do que os demônios. Acredite, é melhor do que os demônios. Tanto a filosofia cristã, a ideia do cristianismo, a ideia de Deus, aquela base, né, que todo mundo costuma repetir, que está nos Irmãos Karamazov, né, se Deus não existisse, tudo seria permitido, é dos Irmãos Karamazov. Tá lá nos Irmãos Karamazov, entendeu? Tem aqui, esse texto aqui, né, que é justamente de publicação da biografia do Dostoiévski, né, do Joseph Frank. Aqui,
Eu tenho esse texto aqui de 2018, né? Visões de Dostoiévski, biografia desvenda como o escritor russo construiu sua obra influenciado por sucessivas agitações de ideias e a converteu em modelo de unificação russa e da literatura universal. Aqui, ó. Esse texto aqui, que eu tenho ele há muito tempo, tenho guardado comigo aqui. E inclusive, ó, eu vou até pegar aqui uma parte aqui do texto aqui, ó. Deus em dúvida. Ó, o achado de Frank foi extrair das fontes primárias uma interpretação coesa e não apenas episódios fragmentários de uma alma asfixiada, como Dostoiévski se definiu quando ficou preso na Sibéria entre 1850 e 1854, acusado de integrar uma sociedade secreta que conspirava contra a monarquia. O período de provação fez com que ele sofresse o primeiro ataque epilético, ó, ele era epilético ainda por cima, e regenerasse as convicções cristãs. Nasceu em Moscou de uma família da pequena nobreza lituana e teve uma educação rígida. Formou-se na academia militar, influenciado pelo romantismo, lançou seu primeiro romance, Gente Pobre, em 1846. Nele manifestou repulsa pela servidão da Rússia Imperial. De volta à vida civil em 1860, escreveu romances de sucesso como Crime e Castigo, de 1866. Foi quando desenvolveu uma capacidade singular de dramatizar as ideias. Continuaria a se envolver nos debates políticos que dividiam a sociedade russa entre nobres, rebeldes e servos. Acima das lutas, vestiu o manto do profeta, como diz Frank, e pregou a conciliação entre os homens em nome de Cristo. Questionou a bondade de Deus em seu último romance, Os Irmãos Karamazov, lançado no início de janeiro de 1881. Morreu no dia 28 daquele mesmo mês em São Petersburgo de hemorragia pulmonar. Um mês depois, o Tsar Alexandre II era assassinado. O atentado arrastou o país ao limiar do caos. Como símbolo de conciliação, o nome de Dostoiévski passou a ser evocado. Um dos sonhos de Dostoiévski era que sua obra promovesse a unidade da cultura russa, diz Frank. Se isso não teve sucesso em vida, alcançou os objetivos com sua morte. Os conflitos cessaram por pouco tempo. A gente sabe que em 1817, por volta de 1905, já começaram, né? Já começou-se lá todo aquele horror que foi dado exatamente na Revolução de 17, entendeu? Na Revolução de 17. Ele está prevendo isso aqui nesse Os Demônios. É um livro extraordinário, extraordinário como poucos, viu? Só posso dizer isso, como poucos livros, top 10 fácil da história da literatura. É um negócio impressionante. Se você não leu, leia. Consiga passar as 200 primeiras páginas, que são assim mais complicadas, mas que você vai rearranjando. Você ainda não conhece bem os personagens, você não tem muita ideia de qual é dos personagens, de qual é da história. Mas depois que você ultrapassar isso, você vai ver algo assim singular, você vai ler algo absurdamente singular, que, como eu disse, se eu fosse escritor, eu parava de escrever na hora, que eu falo assim, caramba, isso aqui é o top, não dá, para passar disso aqui, não dá. Aí é o mesmo nível aí, né, do Mozart, do Beethoven, daquelas coisas assim do Bach, daquelas coisas assim que estão além do humano, que o humano normal ele não faz. Ele só faz se estiver sob inspiração divina. Sem inspiração divina, ele não faz de forma alguma. E o Dostoiévski está exatamente nesse patamar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Ó. Essas aqui são as obras completas. Você pode pedir por aí, fuja da edição da 34, tá? Traduzido por um comunista, não vale a pena, tranquilo? Não vale a pena. Você tem outras traduções, e tem essa edição, essas edições aqui da Nova Aguilar, que valem a pena. Você tem todo o material do Dostoiévski, que você pode dispor da forma que você quiser, do jeito que você quiser, você tem o Dostoiévski. E leia também a biografia. Eu estou lendo a biografia e futuramente devo fazer uma resenha, exatamente em PDF aqui, do Joseph Frank, que eu tenho em PDF aqui comigo, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, leia Dostoiévski, que vale muito a pena, vai te colocar assim um outro patamar de literatura. Você vai sair aí do ramerrão comum, do comunzinho, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Aqui é o canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Valeu, até a próxima, tchau, tchau!